E aí os candlesticks. O que são os candlesticks? Já expliquei para vocês, né? Valor mínimo, valor máximo, valor de fechamento e de abertura. Lembrando das anteninhas, normalmente a gente não considera muitas anteninhas. Lembrete sobre os candlesticks. Vocês veem que eu estou sempre trazendo os lembretes aí, né? Estamos falando do comportamento humano. Ou seja, pessoal, vou passar agora para vocês alguns padrões de formação de candlesticks. Aí você vai falar, pô, mas que maluquice é essa? O que essa figura representa no resultado? O que tem a ver o formato da figura? Lembrem o seguinte, pessoal. Toda figura que vocês enxergarem aqui está representando o comportamento das pessoas que compraram naquele dia. Ou seja, se a gente tiver uma figura... Deixa eu ver se vai ter uma aqui legal. Se a gente tiver uma figura como essa aqui, ou essa, normalmente é uma figura que indica indecisão do mercado. Por quê, pessoal? Porque o preço abriu, foi lá em cima, foi lá embaixo, ou só subiu, mas voltou e fechou no mesmo preço. Então, quando a gente está falando do candlestick, está falando dos padrões, a gente está pensando em como as pessoas se comportaram naquele mercado. Tá? Então, é isso que representa, nada além disso, o comportamento das pessoas naquele dia. Quando a gente tem um candlestick shake bem grande, que é o chama Marubozu, significa que as pessoas compraram no começo e durante aquele dia só teve expectativa de alta. E por isso que ele fechou lá em cima, sem mínimas e sem máximo. A mínima foi a abertura e a máxima foi o fechamento. Então, normalmente é um dia muito positivo, um dia de alta no mercado. Então, é isso que representam os candlesticks. E aí, o que aconteceu? Tinha um japonês lá que pegou o preço de arroz na China, ou preço de arroz no Japão, nos últimos 150 anos, alguma coisa assim. E foi fazendo o preço mínimo, máximo, fechamento e abertura. Mínimo, máximo, e foi desenhando os candlesticks. E desenhou um monte de candlestick. E começou a perceber alguns padrões. Ele viu que várias vezes aqueles comportamentos se repetiam. E aí depois escreveu um livro, esse livro foi usado por um monte de americano, que deu esses nomes diferentes. Alguns são nomes japoneses mesmo, né? Juji, Toba, Tombo e o Doji, que é o último ali. Então eles usam esse nome, mas os caras já deram os nomezinhos em inglês também, né? Então tem a perna comprida, o túmulo, o... Vespa não, né? Libélula, né? E 4 preços. Esse último aqui, pessoal, é que a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima foi tudo no mesmo preço. Ou seja, naquele dia o preço não teve variação. Então indica uma indecisão muito grande de mercado. Normalmente você vê esse último aí em ações com pouca liquidez. É quando não tem negócio, no dia que todos os negócios foram naquele mesmo preço. Então é que as pessoas não estão se decidindo se elas vão comprar ou elas vão vender efetivamente. Então só para lembrar vocês que a gente está vendo esse comportamento. Aí a gente tem os spinning tops. Os spinning tops é quando você tem quase aquilo a mesma coisa, mas tem uma leve variação, ou de alta ou de baixa. Mas representa basicamente a mesma coisa. Aí eu coloquei na outra tela, não precisa decorar assim não, tá pessoal? Eu coloquei como que a gente analisa os padrões de candlesticks. Então ali, ó, a gente está olhando esses momentos, ó o Marubozu que eu falei para vocês. Normalmente momentos de alta, momento que o mercado está decidido. Você vê o Marubozu desse de alta ou de baixa, muito provavelmente o mercado vai continuar naquela tendência. Por quê? Porque foi um dia bem feliz, né? Um dia que só teve alta ou só teve baixa na variação. Agora a gente tem aqui no mercado, a gente tem os shooting star ou a gente tem os hammers. E aí a gente tem o inverso do shooting star, que é o hangman, e o inverso do hammer, que é o martelo invertido, né? Esse é o hammer martelo. Hangman é o cara na forca, o cara pendurado, né? É aquele desenho aqui. E esse aqui, shooting star, seria a estrela cadente, né? Como se tivesse a estrela cadente aqui. Então eles dão uma nomenclatura diferente. Muitas vezes, pessoal, eu não decoro o nome desses candlesticks. Se eu chegasse para vocês, botasse para mim aqui, talvez não ia saber o nome. Um ou outro a gente lembra. Mas o que é importante? É saber olhar e saber o que está acontecendo no comportamento do mercado. O que quis dizer aqui, pessoal? Veio apresentando uma alta legal. De repente, nesse dia, deu uma queda. Ele abriu em alta, deu uma subida lá em cima, mas fechou em queda naquele dia. Esse é um dia que o mercado pode reverter. Como é que você vai saber isso? Você vai olhar o próximo dia. Se o próximo dia for queda, isso é sinal de reversão do mercado. Então a alta veio, deu um dia desse de indecisão, uma pequena baixa. Se o próximo dia for baixa, aí o mercado vai cair. A mesma coisa acontece no oposto, veio caindo. De repente abriu aqui embaixo, né? Caindo mais ainda. Mas deu uma descida lá embaixo, mas fechou para cima, você vê o próximo dia. Se o próximo dia dá alta, vai indicar alta de mercado. Então a gente vai olhando os padrões de candle. E o Didi fala na apostila, não tem como ensinar candle. Porque realmente tem 300 mil desenhos diferentes desses. Vai lá, análise técnica candlestick no Google, vão achar um monte de padrão de candle diferente. Conheço muito poucos que eu sei falar o nome para vocês. Né? Se vocês pedirem para voltar no slide anterior e falar o nome daqueles 4, eu já não lembro. Eu sei que tem a libélula, eu sei que tem o hangman, não, já confundi com o daqui. Então não é exatamente o nome do candlestick que interessa. Os caras deram um nome até para facilitar a comunicação um com o outro. O que interessa no candlestick, pessoal, é entender o que aconteceu com o mercado. Tá? Então, toda vez que o mercado vem subindo, dá uma indecisão, mas a inversa do mercado, e o outro dia confirma, reversão de mercado.
próximo slide que eu coloquei um gráfico um pouco melhor para a gente ver isso. Olha lá. Aí, padrões combinados de candle. Então, a gente começa a usar os candles juntos aqui. Então, mercado veio subindo. Deu uma alta. Aí deu um gap ali, pessoal. O que é o gap? Fechou num dia e abriu no outro dia mais alto do que fechou ali. Ou seja, fica um vão no mercado. Só que aí nesse vão, vai um bebê abandonado ali, né? Abre uma cruzinha daquela. Preço sobe, preço baixa, mas fecha naquele preço. E no outro dia abre com gap para baixo de novo. Né? Então olha aqui, tem o gap de abertura, tem o candle abandonado, o bebezinho abandonado ali, e tem o outro candle aqui do lado de fechamento. Normalmente reversão de tendência. Então o que a gente faz em qualquer gráfico? Se voltar o gráfico da Bovespa, vocês vão achar um monte de bebezinho abandonado ali. E normalmente eles estão bem nos pontos de inversão. Isso que os caras identificaram como padrão. Então toda vez que sobra um gráfico desse de indecisão, você olha o anterior, se ele for de alta e o próximo for de baixa, é baixa de mercado. Se ele for de baixa e o próximo for de alta, é alta do mercado. Tá? Às vezes pode dar um de alta aqui, vem um bebezinho desse e outro de alta aqui. Aí não confirmou a reversão. Aí até é uma impulsão. Mas esses momentos de indecisão no mercado são muito importantes para a gente analisar a movimentação. Então sempre procurem pelas cruzinhas. Às vezes ela não vai ser totalmente a cruzinha, tem uma abertura e um fechamento um pouco diferente, mas contanto que ela tenha um comportamento de indecisão, ela indica reversão ou impulsão de tendência. Como é que você sabe disso? Olha o anterior e olha o próximo. Né? Então ele mostra as diferenças ali, mostra as diferenças ali. Aqui, pessoal, olha só. É diferente, certo? Aqui com gap e aqui sem gap. Mas é o mesmo conceito. O anterior à dúvida foi de alta, o posterior à dúvida foi de baixa. O que significa? Baixa de mercado. Aqui a mesma coisa. O anterior foi de baixa, o posterior foi de alta. Significa alta de mercado. Tá? Então não necessariamente não se prendam aos nomes. O nome é para você se comunicar, conversar com as outras pessoas. Entendam os padrões. Movimento, dúvida e movimento inverso. Vai seguir o movimento inverso. Tá? Esse é o padrão. Isso é um que repete, eu tentei pegar alguns exemplos variados. Isso é tirado direto da apostila do Didi lá, tá, pessoal, que eu mandei para vocês. Aí a gente tem os engulfing. Os engulfing são um pouquinho diferentes. Eles são feitos com os marubozus. Então você vê que só tem candle cheio ali, né, daquele sem mínima e sem máxima. E o que é o engulfing, pessoal? É quando o preço do próximo candle a mínima e a máxima são maiores do que a mínima e a máxima do outro. Então é engulfing no sentido de abocanhar. Então esse candle aqui abocanhou totalmente o candle anterior. A máxima é maior que ele e a mínima é menor que ele. E aí tá vendo aqui confirmação? Se fez um engulfing sem confirmação não significa nada. Agora se deu um engulfing no mercado e o próximo candle é do mesmo tipo, deu um engulfing de queda e tem uma próxima queda, confirmação de que o mercado vai reverter. Tá? Então assim, tem muitos padrões. Por mais que eu fale que vocês não vão decorar isso agora, eu só quero mostrar para vocês como funciona a análise dos candles. E que os candles complementam a sua análise. E funcionam com ou sem tendência. Tá? Você pode usar o candle em qualquer tipo de análise, independente de ter ou não tendência. Mas é procurar olhar esses comportamentos. O que significa o comportamento do engulfing, pessoal? Que veio vindo no movimento de alta, de repente o preço começou mais alto do que fechou no outro dia e terminou mais baixo do que no dia anterior, do que abriu no dia anterior. Ou seja, o mercado está indicando uma reversão. Aí você dá uma confirmação que é mais uma vez no próximo dia ele ter uma baixa, e aí você vê que o mercado já está revertendo. Então é tudo assim, é uma leitura do comportamento humano através de um desenho. Né? Não é que o desenho, não é igual o zodíaco lá, né? Você olha lá as estrelas, tem um formato que é um escorpião, que o escorpião matou não sei quem. Não, não é significado nesse sentido. É só um jeito da gente enxergar mais fácil o comportamento humano, do que se a gente olhasse só aqueles preços, você não ia conseguir ter uma noção. Mas você coloca isso no desenho, fica muito claro. Só isso que aconteceu. O preço abriu mais alto que o dia anterior, mas fechou mais baixo do que ele. Confirmou o mercado de baixo. A mesma coisa acontece no oposto. E aí vamos ver se vocês perceberam aqui, né? Por que é bearish engulfing e bullish engulfing? Bearish vem de bear, lembra do urso? Ataca de cima para baixo. Bullish vem do touro, que ataca de baixo para cima. Então é o nome que eles dão. Mas de novo, pessoal, vocês não vão decorar os nomes. Fiquem tranquilos, tem muito candlestick, tem mais de 2.000 padrões diferentes. Então, o importante é ver como que funciona cada um deles. Aí aqui, ele dá uma cruz que está sendo engulfing, que é a mesma coisa. Deu uma alta, indicou uma dúvida e a queda foi abaixo daquela mínima, confirmou uma reversão de tendência. Aqui é a mesma coisa. Engolfou uma dúvida e a próxima foi oposta, indicou uma alta. Tá? Então, sempre procurar os padrões nos candlesticks, tentando associar com o comportamento humano. De novo, eu sei que vocês não pegaram tudo isso agora,
Mas na hora que a gente vai ver na prática do gráfico, vocês vão ver como é que é essa interação. Né? Da gente observar os candles. Mas, dica minha, procurem sempre pelas cruzinhas nos topos e nas mínimas. Normalmente eles dão excelentes indicações do que vai acontecer. Ou reversão, ou força da tendência.